Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma questão comentada no Enem de 2022, primeira aplicação. Uma das questões que eu considero mais complexas da prova, tá? A gente vai ver agora, é a questão de número 13 do caderno amarelo e que versou sobre o início do romance Esaú e Jacó de Machado de Assis, tá? Então, é um trecho, lembrando que o INEP não divulgou ainda o gabarito oficial, mas já apareceram discordâncias entre cursinhos no que diz respeito à letra verdadeira, tá? Então vamos tentar aqui identificar, raciocinando o porquê de ser uma determinada letra, tá bom? Então vamos ver aqui, botei portanto aqui dificuldade alta. Me diz aí o que é que você achou dessa questão. Ah, não, essa daí eu nem me preocupei. Às vezes a verdadeira ela grita, né? Ela é assim um pouco mais evidente, mas às vezes há algumas alternativas falsas que a gente não consegue entender e liberar o porquê ela está falsa logo. Então vamos tentar entender isso aqui. Lendo aqui a referência bibliográfica, não tem muito mais coisa para falar, né? Assis M, obra completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 94. Ele coloca aqui no título o Esaú e Jacó, tá? O romance que fala da vida dos dois irmãos Pedro e Paulo. Então veja só, no relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo. O Morro do Castelo, gente, não existe mais no Rio de Janeiro, tá? Ele foi inclusive demolido durante os processos de modernização da cidade do Rio de Janeiro durante a gestão do prefeito Pereira Passos. Então, no relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no morro, poderia ser assim hoje, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste em quê? Onde é que está a ironia quando essas duas mulheres fazem uma visita a uma sacerdotisa, uma profeta, uma espécie de oráculo lá no Morro do Castelo, tá? Então vamos ler o fragmento para identificar onde é que está a ironia, tá bom? Olha só, diz o seguinte, ó. Bárbara entrou, que é a vidente, né? Vamos dizer assim, lembrando que Machado gosta de videntes, né? Famosa a narrativa A Cartomante, um conto em que aparece também uma vidente. Então Bárbara entrou, enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Um corpo bonito, né? O airoso aí aparece nesse sentido. Vou botar aqui o airoso no dicionário, que é uma palavra que a gente não usa muito, para a gente ver a sinonímia perfeita, né? Então, corpo bonito, como eu havia dito, olha aqui o que ele fala, ó, é um corpo que tem boa aparência, bom ar, boa apresentação. Então, não se pode negar que a Bárbara tinha um corpo airoso. Voltei aqui ao texto, portanto. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, então aprendi os cabelos no alto da cabeça, com sua samambaia, os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, uma fita meio velha, faziam-lhe um solidéu natural. Solidéu, gente, é aquele chapeuzinho que alguns religiosos usam, tá? Eu até botei aqui também pra gente ver. Olha só o solidéu aí, tá bom? Então ele diz aí que o cabelo dela fazia como se fosse um solidéu, voltando aqui à leitura. Então fazia-lhe um solidéu natural, cuja borla, que é aquela pontinha, era suprida por um raminho de arruda. Interessante aqui, ó. Tem certo deboche aí, tem certa ironia, porque um raminho de arruda é um elemento que tem a ver com a superstição popular, né? A folha de arruda como elemento que traz sorte. Então, ela tinha a roupa, digamos assim, né? A fita do cabelo meio velha, mas tinha ali uma espécie de amuletinho da sorte. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. Veja, eu consigo enxergar aqui uma ironia do narrador. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. Essa apresentação dela com a rudinha ali, com o cabelo que lembra um solidéu. E faz um deboche, né? Até porque eram duas mulheres ricas, né? Que a gente tá vendo. Esse rica aqui não me parece à toa, tá? Então essas duas mulheres ricas que vão ao morro, e aí vem uma mulher muito simples lá, mas com aquele visual simples, já tem uma certa ironia, como é que essa mulher simples é uma vidente, né? O mistério estava nos olhos, então não estava na roupa só o mistério, mas o mistério, né, não estava na roupa, estava nos olhos, né? Ele diz aqui, estes eram opacos. O que é um olhar opaco, gente? Um olhar opaco é um olhar que não deixa passar luz, digamos assim, né? É um olhar fechado, né? Vou botar aqui também para vocês verem. Essa questão tem algumas dificuldades devido ao vocabulário, né? A gente não usa muito opaco para olhar. Mas olha só o que, é que o dicionário diz aqui sobre opaco. Ó. Cheio de sombras ou de escuridão, né? Não transparente, que não deixa passar luz. Então essa mulher tinha um olhar opaco, tinha um olhar, digamos assim, misterioso.
Estes eram opacos, os olhos, não sempre, nem tanto, que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos. Então, era um olhar opaco, mas era lúcido e agudo. Ela tinha um olhar que sacava as coisas, né? Um olhar lúcido e agudo, e era comprido. Mas tão comprido e tão agudo que esses olhos entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora prontos para nova entrada e novo revolvimento. Então, era uma mulher sagaz, uma mulher ligada, que percebia no olhar. A gente não percebia tanto dela, mas ela percebia de quem ia lá, né? Ela olhava e sacava o perfil da pessoa. Não te minto dizendo que as duas senhoras que foram visitá-las, né? Visitá-la, sentiram tal ou qual fascinação. Então repare, não te minto, uma coisa bem machadiana também de conversar com o leitor, não te minto dizendo que as duas senhoras sentiram tal ou qual fascinação. Não perceberam isso, talvez. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos, né, os filhos gêmeos recém-nascidos, Pedro e Paulo, né? E os cabelos cortados, né? Cadê? Bárbara interrogou-as, Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados. O cabelo cortado no sentido de ter uma pista da pessoa, né? Por lhe haverem dito que bastava. E aí Bárbara responde, né? Basta, né? Os meninos são seus filhos? São. E aí termina o trechinho, né? E continua a consulta, que é do capítulo 1 do Esaú e Jacó. Então, essa vidente vai fazer uma profecia, né? Ela fala, os meninos brigaram na barriga da mãe, né? Não, brigou? Não. E eles vão ser gloriosos no futuro. Então ela faz uma profecia que o livro, de certa maneira, cumpre, né, durante a narrativa. Então eu até citei a cartomante do Machado aqui durante a leitura, mas na cartomante é uma profecia que não se cumpre. No caso de Esaú e Jacó, é uma profecia que de certa maneira se cumpre, ainda que seja uma profecia vaga, mas ela de alguma maneira pode também ser cumprida. Então existe uma diferença no tratamento, a gente pode dizer assim, no que diz respeito às profecias lá na cartomante, que não interessa aqui para a questão, e aqui no fragmento do Esaú e Jacó, que tem várias metaforizações curiosas, né? Por exemplo, esse fato de ela morar, a Bárbara, no Morro do Castelo, né? Muita gente faz até um paralelo com Santa Bárbara, que morou em um castelo. Há quem diga que Bárbara também remete a Santa Bárbara, mais uma vez, que no sincretismo religioso brasileiro é Yansan. Então essa coisa da religiosidade brasileira já híbrida, né, em que você tem uma mistura de crendices. Então tem uma série de elementos aí que a gente poderia tirar do fragmento, mas que não vem ao caso, tá? Eu tô falando para a gente não perder a leitura simplesmente fazendo a questão de maneira bruta logo. Mas apesar de que eu quero fazer sempre bem rápido aqui com vocês. Então, gente, eu identifiquei a ironia aqui, né? Já vai nisto um pouco de sacerdotisa, e não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Então eu vejo que esses dois trechos o narrador faz certo deboche aí da cena. Então repare, a ironia consiste no modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Eu vejo que tem algum erro aqui fácil de identificar, né? Os moradores, parece que é todo mundo. Não, ele descreveu aí a Bárbara, e não foi nenhum modo de vestir, né? Foi um traço ali dela. Então eu acho a letra A muito ampla, modo de vestir dos moradores do Morro Carioca, também sem uma alternativa, eu diria, politicamente incorreta, como se estivesse desfazendo dos moradores do morro. Então dei duas aí, né, anuladas na letra A. Existe uma ironia, né, consistente no senso prático em relação às oportunidades de renda. Eu vejo que isso está muito além do texto, né? O texto não falou que Bárbara foi prática para agarrar uma oportunidade de renda. Não, né? Ela está ali se comportando com o que se espera dela, né? Ela foi aí procurada. Ela não procurou as duas oferecendo serviço. Não vejo esse senso prático, né, sendo irônico, né? Lembrando, inclusive, que ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, né? E eu vejo que tem uma ironia muito clara aqui, ó. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. A mulher não tem nada de sacerdotisa em tese ali. O narrador que está querendo enxergar essas coisas, inclusive como ele quer enxergar o olhar dela desse jeito. Então, não vejo aí senso prático como sendo ironia ao pé da letra, figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se pensa, né? A pessoa faz um gol contra e aí você diz, olha, quem foi o craque do jogo? Ah, foi fulano, fez um golaço. Não, a pessoa não fez um golaço, nem foi o craque do jogo. Você está, portanto,
ironizando aquele comportamento, dizendo o contrário do que você queria dizer. É uma merda, aquele cara ali não fez nada que prestasse hoje. Enquanto que já vai nisto um pouco de sacerdotisa também tem essa questão irônica, né? Ela não tem o visual de uma sacerdotisa, né? A gente pode dizer que ela está tipicamente ali com a manta, alguma coisa assim, aí tudo bem, né? Então repare, mistério que cerca as clientes de práticas de evidência. Também vejo a letra C muito exagerado, né? Muito exagerada. As clientes de práticas de evidências são cercadas de mistério. Não dá para dizer que existe esse mistério aí na cena. A cena não ambienta a coisa num clima misterioso para as duas, quanto mais para as clientes, no sentido muito parece amplo aí. Então também acho a letra C muito ampla. Clientes de práticas de evidência. Não, a gente está vendo duas mulheres aí que foram consultar uma vidente lá no Morro do Castelo. Tá? Então está muito ampla a letra C para o fragmento, o que ele nos mostra. Né? Então também não ia, tá bom? E não vejo que o ambiente seja necessariamente de mistério. Inclusive o narrador diz que elas nem perceberam. Né? Letra D. Existe um misto de singeleza, existe uma simplicidade, né, no cabelo, na fita enxovalhada, como ele fala, né? Nessa fita enxovalhada, no raminho de arruda, né? Um solidel que era natural. Quer dizer, ela não usava adereços tipicamente místicos, vamos dizer assim. Não sei, é um raminho de arruda que eu estou vendo aí nas entrelinhas, né? Mas não é tipicamente um elemento místico. Então existe uma singeleza, uma simplicidade, mas parece ela esconder uma astúcia. Né? Onde é que está a astúcia? Nesse olhar que saca, nesse olhar que percebe a alma, né? Que revolviam o coração, que entravam pela gente abaixo. Então, o item D, ele é representado no texto, sim, e tem uma certa ironia nesse olhar opaco, né, mas que entra na gente, tá? Então eu acho até que a ironia está mais na primeira parte, no misto de singeleza, mas dá para aceitar. Ah, então por que não é? E eu vi que alguns cursinhos marcaram Gente, interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Isso até é verdadeiro aqui, ó, para Machado de Assis. Machado de Assis se interessa por figuras femininas ambíguas, inclusive Capitu tem os olhos de cigana. Repare que é o olhar também, né? Essa coisa machadiana com olhar, o mistério está nos olhos, os olhos de Capitu, olhos de ressaca. Vá de ressaca, diz, né, o Bentinho sobre a Capitu. Né? Beleza, então existe uma dissimulação, né, no universo feminino machadiano, mas eu acho que é machadiano, não acho que é do narrador, é do autor. Então, para mim, a letra E é uma pegadinha, né? Interesse do narrador. O narrador não fala que ele tem interesse por mulheres ambíguas, por personagens femininas ambíguas. Não dá para dizer isso do fragmento. Então, a letra E, né, tem a ver com Machado. Muita gente pode ter ido, não, o professor de literatura realmente fala isso, que Machado é um autor das mulheres ambíguas. Tudo bem, Machado, né, Machado de Assis, e não o trecho do romance Esaú e Jacó, em que o narrador não é Machado de Assis, tá? O narrador é outra instância que não é o autor, beleza? Então eu dou aí o gabarito desse item, letra D de dado, acredito que vai ser o que o INEP confirme, e nosso curso, é bom lembrar, ele não acaba aqui no YouTube, tá? A partir de fevereiro eu começo minha turma anual de conteúdo para o Enem, de exercícios. A gente tem um livro com 1.100 questões que vai ser nossa base para fazer o treino, para você aprender conteúdo, para você interpretar melhor, para no seu Enem de 2023 sua nota subir consideravelmente. Eu garanto que você não vai se arrepender. Já tive alunos aí do Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Pará, e os comentários, graças a Deus, são os melhores possíveis, tá bom? Então junte-se ao nosso time, olha aqui no YouTube, no espaço Comunidade, como é que você se inscreve para fazer parte da nossa turma 2023. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.